Olá pessoal, turma terça e sexta, 3A, sou o professor Alexandre Teixeira de Almeida e como lhes havia prometido, em detrimento da falha técnica na gravação da aula do dia 6 e também da aula do dia 10, como acordei com vocês, este vídeo é uma curta videoaula com o resumo do conteúdo que ministrei para vocês no dia 6 e também no dia 10. Bom, estamos estudando o grupo dos evangelhos. Sendo assim, de acordo com o conteúdo programático, iniciamos com a divisão do Novo Testamento, divisão clássica ou a divisão tradicional, que divide o Novo Testamento em 4 grupos, sendo o primeiro grupo o grupo dos evangelhos, também denominado biografia. Este grupo está dividido em 2 subgrupos. O primeiro grupo é o grupo dos sinóticos, que compreende os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. O segundo subgrupo compreende o evangelho de João. O segundo grupo é o histórico, que compreende o livro de Atos dos Apóstolos, seguido pelo terceiro grupo, que é o grupo epistolar, também chamado as epístolas. Grupo este que também está subdividido em 2 subgrupos, sendo o primeiro subgrupo o grupo das epístolas paulinas, que compreende da epístola aos Romanos a epístola pessoal de Filemão, e o segundo subgrupo, que é o grupo das epístolas gerais, que compreende da epístola aos Hebreus até a epístola de Judas. E por fim, o quarto grupo, que é o profético, que compreende o livro Revelação do Apocalipse. Vimos que evangelho significa boas novas, ou boa notícia, termo este ou frase que já era comum mesmo antes de Jesus, pois citei o exemplo do uso deste termo no século 9 a.C., quando noticiaram o nascimento de Augusto César. Claro que a apropriação deste termo para as novas de salvação foi muito bem-vinda e apropriada, pois os evangelhos descrevem, além de muitos ensinamentos, descreve também, sobretudo, acerca da encarnação do Logos de Deus. Ou seja, narra o nascimento, morte, ressurreição e a ascensão descrita em Atos capítulo 1. Bom, o primeiro passo para estudar os evangelhos é entendermos o que significa evangelho. Lamentavelmente, algumas pessoas não estudam os evangelhos, mas apenas leem, e muitos sobre uma perspectiva herética, tratando-os como, por exemplo, uma lenda. Outros tratam os evangelhos como um mero livro de história, o que ele é também, porém, acima de tudo, é a palavra de Deus inspirada. A abordagem errada sobre a perspectiva errada, obviamente, resultará em interpretações distorcidas. Assim, devemos interpretar os evangelhos, como eu já expliquei, considerando seu real contexto histórico e sociológico. Lembro de ter citado, dentre muitos exemplos, a questão da linguagem, que naquela época tinha um sentido diferente de hoje. Como um dos exemplos que citei no Evangelho de João, capítulo de número 2, no texto que narra as bodas de Caná, quando Jesus se refere à sua mãe, usando, de acordo com a tradução, o termo mulher, o que na época tinha o sentido de enaltecimento, tinha um sentido respeitoso, ao contrário do que é aplicado hoje. Ou seja, não podemos interpretar os evangelhos nem nenhum outro livro da Bíblia sem considerar o sentido cultural da época. Ainda na aula do dia 6, falei do relato natural, que implica dizer que o registro é autêntico, o registro bíblico é autêntico, com a riqueza de detalhe que aconteceu. Citei como exemplo o registro do testemunho das 3 mulheres, Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, quanto à ressurreição de Jesus,
Se fosse uma armação dos discípulos, não poderia ser o registro de 3 mulheres, mas sim de homens, porque daria mais autenticidade. Isso demonstra que o relato foi natural, sem manipulação. Bom, na aula seguinte, iniciamos sobre o tópico que fala do contexto redacional dos evangelhos e das fontes, o diálogo que devemos estabelecer com o texto bíblico. E buscar entender o texto, o que o texto está realmente dizendo, é fundamental. Depois de considerarmos uma boa interpretação e sabermos o que o texto ou os textos dos evangelhos estão dizendo, poderemos partir para a aplicação, porque a teologia também implica na área prática. Temos o critério da implicação ou contextualização, que é a separação daquilo que é relativo ao tempo e à cultura, daquilo que tem o seu valor universal e serve para qualquer tempo. Isso vocês estudarão mais aprofundado nas disciplinas de hermenêutica bíblica e exegese do Novo Testamento. Quanto à autenticidade dos evangelhos, lembro de ter dito que é sabido que os escribas se utilizavam de critérios e que, por mais cuidadosos que fossem, ainda que tivessem cometido algum erro, isso jamais comprometeria a essência da mensagem. Haja visto que, através de cuidadosa comparação com os mais de 5.000 manuscritos do Novo Testamento, à luz dos métodos empregados pelos escribas, hoje a crítica textual consegue estabelecer o que os textos originais diziam. É claro que há algumas variações aqui e ali, e as traduções as comentam em suas notas de rodapé. Entretanto, os comentários das notas de rodapé das Bíblias de estudo são ou é a conclusão e opinião do editor da referida publicação. Sendo assim, não se pode afirmar como doutrina final nenhum comentário bíblico. Quanto às fontes, estamos estudando a teoria ou hipótese das duas fontes, sendo elas Marcos e a fonte Q. Marcos, como estamos vendo, influenciou na redação de Mateus e de Lucas, e isso também somado à fonte Q. Para aqueles que estavam online e tiveram dificuldade de interação, a fonte Q seria ou é um outro registro paralelo a Marcos, com ditos de Jesus que só foram compartilhados entre Mateus e Lucas, ou seja, não são encontrados em Marcos. Os estudiosos nomearam essa fonte como fonte Q. Eu disse que os evangelhos sinóticos datam depois dos anos 60, aproximados 70. Sendo assim, portanto, não poderiam ter sido escritos por testemunhas oculares, principalmente por Marcos e Lucas, que não foram apóstolos ou os discípulos contemporâneos de Jesus, mas sim de Pedro e Paulo, respectivamente. Por haver semelhanças entre Mateus e Lucas, que não ocorrem em Marcos, os estudiosos consideram uma outra fonte, assim denominada Q. Eu fiz ou tentei, sem o recurso da lousa, mostrar para vocês, apresentar um gráfico, que é mais ou menos assim. 76% de Marcos estão compartilhados em Mateus e Lucas, sendo 45% em Mateus e 41% em Lucas. Podemos citar como exemplo os textos de Marcos, capítulo 4, do versículo 30 ao 34, que fala da parábola do grão de mostarda e que estão registrados em Mateus. Bom, foi até aqui que estudamos e debatemos na última aula. Até a próxima aula e que Deus nos abençoe.